a maldição da inveja. Será que a gente está preparado para conversar sobre isso? Confesso que eu lutei muito em trazer esse conteúdo. Confesso que eu precisei pensar em trazer as duas faces da mesma moeda, quando se é invejado e quando se é invejoso. Mas, ai, Lohane, eu não tenho inveja, será? Jung fala sobre a sombra, sobre você ser assombrado pela sua própria sombra. Quando você está dentro de uma casa, essa casa tem um porão, e você sabe que existe um monstro, algo muito perigoso dentro desse porão, mas você está sempre atento para ver se a fechadura está bem trancada, se está tudo certinho. Quando você olha pro porão e sabe que o monstro tá ali, tudo bem. Mas e quando você vive dentro de uma casa e não sabe que existe um porão? E que dentro desse porão existe um monstro? Esse é o perigo de não conhecermos os nossos próprios defeitos, as nossas próprias sombras. É olhar pra casa do outro e falar, poxa, ele tem um monstro gigante enorme naquele porão. E se esquecer que talvez tenhamos também um porão e um monstro gigante. Que talvez esteja só reprimido. Mas por que reprimido? Por que escondido? Por que eu esconderia isso de mim mesmo? Talvez porque é uma coisa feia, horrorosa. Porque a religião recrimina, e não só a religião. Todas as culturas que eu conheço recrimina pessoas invejosas. Reprime, julga. Só que é da nossa natureza ter inveja. Porque a inveja é o desejo ardente de ter o que é do outro. Será que em algum momento da nossa vida nós não olhamos para o outro e falamos assim, eu acho que aquela pessoa não deveria ter isso? Será que não diminuímos o outro sem ter uma perspectiva completa acerca daquele assunto só porque a gente não acha justo que o outro tivesse o que ele tem? Será que em nenhum momento da nossa trajetória não passamos por isso? Então vamos lá, a gente vai falar sobre ser invejado e ser invejoso, porque acontece, né? Como que identificamos quando existe inveja sobre nós? Como lidamos com isso? Como interpretar isso para que não vire uma coisa aterrorizante? E o que fazemos quando somos nós a pessoa que sente inveja? Por que sentimos inveja? De onde vem isso? Gente, a primeira coisa que a gente precisa entender é que qualquer que seja a tradição, qualquer que seja conversar com uma sua vozinha, seja ler no texto bíblico, qualquer pessoa que vá falar sobre inveja, ela vai falar que a inveja é uma maldição. É algo horrível que destrói um invejado e destrói um invejoso, e realmente é. E a primeira coisa é a gente entender por que destrói. Porque tudo aquilo que a gente reprime, que a gente julga, vai pro nosso inconsciente, que é uma parte que não acessamos tão facilmente assim. É uma parte em nós, da nossa psique, que acumula algumas informações subliminares, mas que não são interpretadas bem por nós. Então, por julgarmos, a gente acaba deixando isso ali escondidinho no nosso inconsciente. A gente acaba deixando essa visão, essas coisas não bem interpretadas, não bem digeridas por nós, escondidas. Porque a gente tem medo do julgamento dos outros e às vezes até do nosso próprio julgamento. Do julgamento da nossa própria consciência. Quando a gente deixa isso no inconsciente, existe uma força. Existe força nessa sombra. Ela não some do nada. E você precisa fazer um esforço, a sua própria consciência, né? O seu próprio ser precisa fazer um esforço para que isso fique seguro, para que isso fique escondido. Por isso que em momentos de estresse a gente acaba fazendo coisas que não queria, porque era a nossa sombra. Só que por que eu fiz isso? Eu não sei por que eu tomei essa atitude. Eu não sei por que eu falei isso. Falei isso sem pensar. É porque a sombra, ela tenta vazar. Você faz tanto esforço para segurar aquilo no seu inconsciente que essa energia, ela precisa sair por algum lado. Por isso que às vezes você explode, por isso às vezes que você tem atitude que não queria. Por isso que às vezes você sonha com alguma coisa, é o seu inconsciente tentando falar, ei, vamos resolver isso aqui, olha pra mim. Porque para pensar, se o ego é aquilo que demonizamos, então cadê a parte boa? O alter ego, aquele de se exaltar, essa seria a parte boa? Dentro da nossa cultura, principalmente cristã, e outras, existem essa dualidade entre o bem e o mal. Então vai ser o ego e a sombra? Ou vai ser o ego e o alter ego? O que a gente faz com a sombra? O que a gente faz com o inconsciente? Entende? Então viver dentro dessa dualidade até da cultura cristã, de inventar o diabo e Deus, né, para justificar as nossas atitudes, é muito conveniente. Mas já parou para pensar que existem os dois dentro de você?
que é só uma historinha contada pra te falar como que você funciona. E lá no livro de Carl Jung, e se eu não estiver muito enganada, O Homem e Seus Símbolos, ele fala que é como realmente se tivesse dois indivíduos dentro de você. É a dualidade, é você. Pensa, se soubéssemos, tem pessoa que demoniza muito essa teoria do inconsciente, mas se soubéssemos tudo da psique, que já teríamos solução para todos os nossos problemas, tá? Não sofreríamos com essas perturbações. Então é daí que vem essa força. Pensa comigo, se somos energia, se existe uma energia psíquica ali reprimida no seu inconsciente, você vai projetar, você vai lançar essa energia, esse olhar, esse desejo sobre o outro, vai atingi-lo. Se ele não estiver num nível mais elevado vibracional em relação a você. O que é esse nível vibracional? Se ele for uma pessoa negativa, se é uma pessoa que está sempre reclamando, ele vai ser afetado sim pela sua inveja. Ou vice-versa, se é uma pessoa que te inveja e você não tem um nível vibracional elevado, se você não é uma pessoa que cuida dos seus pensamentos, que cuida da sua energia, você vai sim ser atingido. É daí que vem essa coisa da inveja destruir o invejado e o invejoso. Pode acontecer de não atingir, como eu disse. Por quê? Porque somos energia. Não vai atingir se você estiver aqui. Então ela vai bater aqui. Tá nesse nível aqui. Se a pessoa tá vibrando aqui, não vai pegar. Mas se vocês estão em ressonância, é muito provável que você se autodestrua, crie miasmas, crie doenças no seu próprio corpo e às vezes acaba lançando pro outro, né? E como identificar quando a inveja é sua? Vamos começar por aí. Lembra que aquilo que você não integra a sua psique, aquilo que você não integra o seu ser, você projeta no outro ou combate. Ou seja, você projeta algo que é seu, você projeta no outro, ou você entra em combate, ou você começa a amaldiçoar o outro, você começa a se incomodar desproporcionalmente com o sucesso do outro, você começa a projetar nele algo que talvez seja um potencial seu. Às vezes você teria potencial para aquilo, mas você não faz e você acaba invejando o outro. Você acaba minimizando o outro, daquela vontade de desmascarar o outro. Por que eu tenho vontade de desmascarar o outro? Como que eu sei a diferença entre você realmente olhar assim e falar assim, é isso, e você tá com inveja? É que quando você tá com inveja, você quer desmascarar o outro. Você quer minimizar ele, você quer atacá-lo, você quer combater. Agora, quando você não tem inveja, é indiferente. O outro é duas caras, entende? É uma indiferença. Sabe, você não tem aquela vontade de atacar ele. Quando você tem essa vontade desproporcional, é inveja, é sinal de inveja. Você se compara a ele, você ou se inferioriza ao outro, ou você se coloca como sendo melhor do que ele. A inveja, ela não cria alguma coisa. A inveja, ela não cria dor, ela revela já dores existentes em você. Porque você está projetando no outro, então aquilo já existe dentro do seu inconsciente. Como, por exemplo, a sensação de estar atrasado na vida, comparações idealizadas em relação a você mesmo. E as consequências de não olhar para isso, de não integrar isso na sua vida, é autossabotagem, procrastinação, desvalorização do seu próprio potencial. A inveja, ela é aquele caminho, né? Aquele potencial que não encontrou o seu próprio caminho. Gente, esses dias eu tava até lendo um livro da doutora Ana Beatriz, e ela falava daquele caso da Daniela, que era atriz, e que ela foi morta por seu companheiro, né, de trabalho. Aquilo é um caso totalmente de inveja, claro que feito por um psicopata, porque aquele cara, ele não demonstra nenhum sinal de arrependimento, sabe, de uma frieza desproporcional. Mas veja, ele sentia inveja porque ela era a personagem principal, a mãe dela que escrevia todo o enredo, e ele tava ficando pro segundo papel. Então, assim, ele queria brilhar mais que ela, ele não poderia saber esperar, não poderia saber aplaudir o crescimento do outro. Ele queria brilhar, ele não queria ficar com o segundo papel, ele não queria ser esquecido. É uma coisa totalmente desproporcional da realidade, gente. Sabe? É uma coisa que se você ficar abarcando dentro de você, se você não integrar, ela realmente tem todo esse poder destrutivo. Então, assim, você sabe que você tem potencial para aquilo, só que você não faz. E aí você acaba projetando isso no outro. Então aqui eu vou trazer algumas perguntas para você desarmar o ego, tá? Pra você fazer pra você mesmo. E é muito importante que você seja honesto. Há uma parte em mim que se sente menor, há uma parte em mim que se sente inferior. Menor em relação ao quê?
Quem foi que criou essa régua? Quem te falou que deveria ser assim as coisas? Então, que parte sua se sente pequena? Então, se pergunte, que parte minha se sente pequena aqui? E tenha a disposição, né, de se escutar sem se julgar, tá? Porque é uma coisa normal, natural de todo ser humano. Só que você precisa integrar isso. E agora a gente vai falar como identificar a inveja no outro. Eu tinha escrito aqui a definição, tá, pra vocês, que eu coloquei o desejo doentio. É um desejo doentio de possuir algo do outro, causando prejuízo ou não ao outro. A gente não tá isento de ter inveja, tá? Alta taxa de pessoas que reprimem isso delas mesmas, porque assim, você acaba reprimindo e por isso que começa a se tornar alguma coisa doentio, alguma coisa que você não olha. Lembra do monstro, tá, na sua casa. Lembra de aquilo que você não olha, você perde o controle. Então, se você não olhar pra uma coisa que você tem, a probabilidade disso te possuir sem você possuir isso é muito grande. O que eu quero dizer? Se você olhar pra uma característica e negar, essa característica pode te engolir. Então, esses dias eu trouxe até um vídeo que eu falei de pessoas que são ruins, né, da serpente. Se você olhar pra serpente e não admitir que ela pode fazer mal, você vai ficar perto dela, ela vai te picar. E a mesma coisa, se você não olhar pra uma característica sua que é dita como ruim... Ai, minha gata. Olha só quem apareceu no vídeo. Se você olhar pra uma característica que é subjugada, né, que principalmente socialmente, a probabilidade disso te domar é muito alta. Então, quando você tá olhando pro monstro, você tem controle. Quando você não... O problema é quando você não tem controle, né? Quando você não olha e você acaba perdendo o controle. Tem uma frase que eu desconheço a autoria, que fala o seguinte: se iluminar não é se imaginar numa bola de luz, mas ter consciência das suas próprias sombras, tá? E por que as pessoas reprimem? Porque toca em ponto do ego e da identidade. Então não é só pelo julgamento coletivo, é porque toca no nosso ego. A gente tem que admitir que a gente se sente inferior um ao outro, então toca na nossa identidade, né? Então você acaba aprendendo que não pode sentir aquilo. Se isso tá me incomodando no outro, o que eu poderia estar vivendo que eu não tô vivendo, né? Qual potencial seu tá parado ali? Como identificar quando o outro tem inveja da gente? Desvalorização sutil. Então ele acaba desvalorizando, tudo dele é melhor, sabe? É isso. Falta de alegria genuína por uma coisa sua. Então às vezes a pessoa até ironiza: ai, nossa, que legal. Eu também tenho que fazer isso, sabe? Ela não sabe ficar alegre com a sua alegria. Igual esse caso desse cara aí, que eu citei, ele não poderia simplesmente aplaudir a colega dele de trabalho e falar: bom, calma, que cada pessoa tem o seu momento. É o momento dela, deixa eu aplaudir, deixa eu vibrar por ela. Não, ele queria o papel pra ele queria ser o principal personagem, ele queria entender porque nas próximas cenas ele não tava incluso. Comparação constante, a pessoa fica se comparando: ai, mas o meu... Tá? E também tem o contrário, às vezes a pessoa não se coloca maior que você, ela fica se colocando menor. Ai, nossa, o meu é tão... Entende? Essas duas nuances da pessoa se colocar muito o tempo todo acima de todas as coisas que você faz, ou muito abaixo, também é um sinal de inveja. Por quê? Porque o outro não pode simplesmente te ouvir, ele não pode simplesmente vibrar com a sua alegria, ele precisa falar, tá? Interesse excessivo nas suas coisas e um certo desconforto, você percebe? É mais que intuitivo isso aqui. O desconforto que a pessoa sente quando ela ouve você falando, tá? É uma dor interna dela. E isso, o que acaba despertando na gente, né, gente? Peso, tensão, vontade de se explicar demais. Às vezes a gente quer explicar muito pro outro. E tem uma coisa que eu também percebi em mim, que eu trouxe aqui pra vocês, que é a diminuição espontânea da gente mesmo. Então às vezes você percebe que o outro tá com inveja, você começa a diminuir. Não, mas nem é tudo isso, sabe? Você tem um certo receio de mostrar suas conquistas. Não, mas nem é tudo isso. Nossa, foi muito difícil, assim, ó, quase ninguém consegue. Em vez de falar: não, realmente o mérito é meu, eu consegui. Sabe? Você não pode se subjugar por causa de uma dor que é do outro. As pessoas sempre vai sempre refletir, sabe? Mas é uma coisa que é dele. Eu fazia muito isso. Às vezes eu percebia que a pessoa estava incomodada, eu começava a me diminuir naquilo. A gente não pode fazer isso, tá? E o medo de falar das conquistas e uma culpa muito grande de crescer, o outro não tá crescendo, então você começa a se sentir culpado. Isso é muito perigoso, porque você pode até começar a se paralisar na vida, porque tá deixando pessoas que você gosta pra trás. E as pessoas às vezes têm inveja, mas você não pode se responsabilizar e se culpar por isso, tá? E eu coloquei, gente, como não absorver isso. Eu acho que é a parte mais importante aqui do nosso vídeo, né? Entendendo que não é um ataque pessoal, entendendo que não é sobre você. Se outra pessoa tiver as mesmas características, e essa pessoa vai projetar nela a mesma coisa. Então não é um ataque pessoal, não é sobre você, tá? E sim uma ferida do outro.
Mas se puder, gente, se puder, não fique perto. Tenta se afastar, mas não daquela forma de combater o outro, mas se afastando sutilmente, evitando falar das suas coisas, evitando falar dos seus projetos, tá? É muito importante. Não se justificando, não assumindo responsabilidade pela frustração dos outros, não escondendo quem você é, tá? A gente fica com medo de mostrar quem a gente é pro outro, né? Já falei que não compartilhar, né? Não falar do futuro, não confrontar e reafirmar o seu valor. Então não é porque o outro tá minimizando alguma coisa sua pela inveja que ele sente, pela dor que ele sente, pelo potencial reprimido dele, que você tem que se reprimir, que você tem que se minimizar. Não reafirma o seu valor. Porque, como eu disse, não é um ataque pessoal, é uma dor que diz respeito a outra pessoa, né? Então o desconforto do outro não define quem eu sou. O desconforto do outro não define quem eu sou. Se o outro está desconfortável frente a alguma coisa sua, você não tem que se minimizar. Você tem que realmente reafirmar o seu valor. Eu não estou falando pra você confrontar ele e falar o quanto você é maravilhoso, mas pra você mesmo, ser honesto consigo mesmo e se proteger. Orar muito, porque como eu disse, fica com a vibração lá em cima, tá? Evite se expor pra essas pessoas, evite estar sempre perto, porque infelizmente, gente, energia, tudo é energia. Se você é energia, o outro é energia, tudo é energia, pode entrar em ressonância em algum momento, se você estiver principalmente pra baixo, tá bom? Essa é a minha contribuição dessa semana pra vocês. Espero ter te ajudado, ó. Um super beijo e até o próximo vídeo.